Convido você a abrir seu texto em Atos, texto de Atos capítulo 16, quero ler apenas um verso e depois caminhar com vocês, transitar um pouco ali nas primeiras páginas do livro de Atos. Atos capítulo 16, eu leio o verso 5. Diz assim o texto sagrado, 16:5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Repito, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos ao Senhor por essa manhã tão prazerosa de missões, de ouvir as nossas crianças cantando, de saber que esse espaço tem sido um espaço de segurança, de tranquilidade para elas, e pedimos a Deus para nós, agora nesse momento, nesse tempo, que o Senhor traga essa reflexão sobre a igreja multiplicadora, sobre a igreja que avança, sobre a igreja que serve, e nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia da Tua parte. Nós oramos e damos graças em Jesus, para Jesus e sempre no nome de Jesus. Amém. Meu tema hoje é a Igreja Multiplicadora. A nossa convenção, juntamente com a Junta de Missões Nacionais, lançou esse livro alguns anos atrás, orientando as igrejas nessa proposta de sermos uma igreja multiplicadora. E basicamente eu quero caminhar apontando 5 pilares dessa visão que vai norteando então as igrejas batistas, para que nós então pudéssemos refrescar a nossa memória, uma vez que eu já tenho falado, isso vai ficar cada vez mais claro e evidente, conforme os irmãos e as irmãs vão me ouvindo, os irmãos vão falar assim, mas isso a gente já tem feito, isso também a gente já tem feito. Em algum outro momento da história da igreja, nesse ano, eu quero expor os 5 princípios de uma maneira mais detalhada e com mais calma. Já tenho compartilhado com a igreja essa visão da multiplicação. E nós, então, pensando nesse tema de completar a missão, de ajudar o avanço do reino de Deus, de sermos testemunhas nesse mundo, de pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer à grande comissão, e obedecer à grande comissão está no DNA dos batistas. Nós sempre amamos missões. O povo batista é um povo missionário. Amém? Nós só somos cristãos porque os missionários norte-americanos tiveram compaixão da nossa nação. A nossa nação ainda era um alvo missionário e enviaram missionários norte-americanos para cá. Esse prédio que nós temos hoje, os terrenos foram doados pelas missões norte-americanas, visando alcançar a nossa cidade, visando alcançar a nossa macro-região da Zona Norte. Então veja que esses irmãos, com compaixão e graça, demonstraram a nós o amor, o carinho, e nós amamos missões, e nós precisamos pensar sempre em missões. E o Evangelho chegou até nós, e nós seríamos extremamente ingratos se nós não dessemos continuidade ou não levássemos o Evangelho adiante. E aqui então nós temos alguns princípios que a nossa convenção tem nos orientado e nos norteado para que pudéssemos então orientar a igreja, mostrar a igreja. Afinal de contas, nós precisamos ter sempre a ideia e a noção de que os pastores passam, mas a igreja permanece, de que a igreja deve cumprir a sua missão. E às vezes nós temos essa ideia de que cabe somente ao pastor ter a visão estratégica de avanço no evangelho. No entanto, nós precisamos equipar a igreja, mostrar a igreja e conscientizar a igreja de tudo aquilo que Deus está fazendo e que Deus deseja fazer por meio da igreja e através da igreja. É muito interessante, irmãos, perceber a necessidade urgente da evangelização e do discipulado em todas as gerações.
Parece que nós, às vezes, desprezamos alguns contextos. Não sei se vocês perceberam, mas aquele menino que está aqui conosco, o Gabriel que mora aqui na rua de cima, Gustavo, ele trouxe na semana passada 2 meninas que aqui já estão de novo. Eu ando aqui no bairro todo dia e tenho vontade de abrir a igreja, pena que eu não tenho voluntários, e falar assim para as crianças: venham para cá, fiquem aqui. E alguém dirá: mas são só crianças. Mas essas crianças crescerão com a semente do Evangelho. Os adolescentes aqui da nossa região precisam aprender música aqui. E nós precisamos ter essa visão de compaixão e graça para alcançar essas vidas. Precisaríamos, por exemplo, ter um pastor aposentado, maduro aqui entre nós, para pegar aqui alguém com uma viola, um violão, e cantar uns hinos tradicionais, e arrebanhar os idosos aqui da nossa região, que ficam sem fazer nada durante todo o dia, e poderiam estar aqui na casa do Senhor. Poderíamos ter mulheres aqui em nossa igreja, dando aulas de reforço escolar. Poderíamos ter mulheres aqui ensinando corte e costura, para que as mulheres aqui da nossa região, do nosso bairro, e aqui tem centenas de irmãs, de mulheres ociosas dentro do bairro, e nós precisamos então alcançar essas vidas, e ter essa visão estratégica do reino de Deus. Agora, o texto diz para nós, que essa igreja era fortalecida, ou seja, as igrejas que nascem aqui no livro de Atos, eram igrejas que estavam sendo fortalecidas na fé. Dia após dia elas cresciam na fé, na dependência de Deus, e cresciam também em número a cada dia. Todo dia Deus ia acrescentando as pessoas à igreja. E aqui eu preciso fazer um recorte e falar um negócio para vocês. Tem um problema no nosso meio, ou dentro do nosso contexto, e agora fazendo um recorte mais batista. As pessoas têm problemas com os extremos. Eu acho os extremos sempre muito perigosos. Todo extremo é perigoso, todo extremo. Um extremo, numerolatria. Pessoas que só falam de número. Já viram? Eu não posso entrar em algum círculo, a primeira coisa que as pessoas perguntam para mim: quantos membros a sua igreja tem? Aí eu digo: não sei. Não sei. Ah, mas eu quero saber. Pergunta para o secretário, ele tem essa informação. Eu sei que lá, domingo após domingo, o templo está cheio, tem muita gente, e nós estamos cuidando de muita gente. Outra pergunta: qual que é o orçamento? Quais são as entradas? Pessoas que só focam em número. Para ela o importante é número. E isso é uma herança que nós recebemos. Quantas pessoas se converteram no culto? Quantas pessoas foram batizadas nesse ano? Como se nós pudéssemos analisar toda a espiritualidade da igreja somente pelos números. Às vezes, tem muitos contextos que tem muita gente, mas a igreja está vazia de espiritualidade. Precisamos tomar cuidado. Não podemos analisar ou avaliar a igreja tão somente pelos números, porque os números são falhos, ou eu diria que os números são maquiáveis. Dá para a gente maquiar os números, dá ou não dá? Você fazer um relatório, e no relatório você coloca o que você quiser nos números. Agora, o outro extremo também é um grupo dentre os batistas que tem fobia dos números, que não quer nem saber dos números. E a gente fala de números e aí fala assim: para que contar? Vai ver no Novo Testamento se não tem rol de membros, se não conta quantas pessoas. Por que que aqui no livro de Atos diz que foram 3.000? Tem número. E aqui a igreja estava crescendo em número, porque para nós cristãos, um número não é um número, é uma pessoa, tem um nome, tem um CPF, tem uma história por detrás. Então veja que aqui a igreja estava crescendo na fé e crescia em número. Então eu tenho 5 princípios e tenho apenas 15 minutos. Quem me ajuda aí controlando o relógio? 5 minutos. Vamos? O primeiro ponto da igreja multiplicadora é a oração.
é o crescimento natural que se dá por meio da oração. E a oração deve ser uma marca do povo de Deus, e nós não podemos pensar na oração de forma eventual ou nos momentos de crise. Veja que nós oramos bastante quando nós estamos na crise, no problema, verdade ou não? Seja sincero. Quando nós estamos passando por dificuldade, a gente busca a Deus. Quando a gente está na crise, a gente busca a Deus. Mas a igreja primitiva buscava o Senhor em todo o tempo. A oração deve ser uma marca da igreja, e a oração deve ser no estilo de vida do cristão. Orar sem cessar, enquanto eu respiro, enquanto o meu pulmão está funcionando, eu estou orando. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, quando ele diz que sempre quando Deus quer fazer algo tremendo, extraordinário, Ele convoca o seu povo para orar. E Deus deseja fazer algo extraordinário aqui em nossa igreja e a partir da nossa igreja, e por isso nós temos falado muito sobre oração. Eu recebi mais de 100 cartões de oração com 5 nomes de pessoas. Ou seja, vocês estão acreditando na oração. Hoje nós lançamos uma campanha de oração pelas nossas crianças. Precisamos orar, como as irmãs estiveram ontem, orando pelas mulheres. Precisamos orar pelos nossos adolescentes que estão nas escolas, pelos jovens que estão entrando na faculdade. Precisamos orar e precisamos entender que a vida cristã é essa batalha, e nessa batalha nós vencemos as lutas por meio da oração. John Piper diz que enquanto a gente não entende que a vida cristã é uma guerra, a gente não vai orar. Se a gente não entender que o inimigo quer nos derrubar, quer destruir a igreja, nós não vamos orar. Quando Pedro é preso, o que a igreja faz? Ora. Quando Pedro é solto e chega na porta da igreja que estava orando por Pedro, ninguém recebe porque, entre aspas, está duvidando do poder da oração naquele momento, mas a igreja estava orando. Aquelas 3.000 almas estão debruçadas diante do Senhor em oração. A igreja era fortalecida na fé, e a igreja era fortalecida por meio da oração, e é por meio da oração que a igreja avança, é por meio da oração que nós caminhamos, e é por meio da oração que eu estou aqui, não tenho dúvida. Quem aqui de vocês que estão aqui há muito tempo com a gente na Nova Canaã, oraram por esse novo momento, esse tempo que nós estamos aqui? Quem aqui orou? E como Deus nos convenceu a vir pastorear essa igreja? Aí eu vim aqui 2 ou 3 vezes, conversei com vários irmãos, várias frentes de trabalho, amigos, criança, adolescente, tal. E aí o coração da Natália assim: olha, a gente sofreu um pouco lá em Sorocaba, não queremos Sorocaba não, Natália, coração fechado. Sorocaba não, a gente gostou muito do povo lá, mas não vamos para lá não. Falei, não posso ir se a minha esposa não deseja. Falei para a comissão: Fábio, avisa o pessoal aí, me perdoem. O pessoal ficou meio de bico comigo, bravinho e tal, tudo bem, faz parte. Aí tínhamos o casamento do Heitor, filho do Antônio. Viemos para o casamento. Chegamos no casamento, alguns irmãos da nossa igreja mãe estavam lá, nos abraçaram. Que alegria te ver aqui em nossa cidade, que bom que você está aqui entre nós. Gente que nem era da Nova Canaã, dizendo assim: nós estamos orando para você voltar para cá. Aí chegou um pessoal aqui da igreja, da Nova Canaã, lá no casamento: ô Jefferson, o pessoal lá está orando para você vir. Falei, é mesmo? É. Encontra o pastor Júlio lá na festa. Estende a mão: menino, a igreja está te esperando lá, tem que ser você, vamos para lá. Aí eu recebo uma comunicação que tinha uma irmã aqui da igreja, e hoje amanheci com uma saudade dela. Ela falou assim: Jefferson, eu preciso conversar com você em particular. Quem está aqui conosco vai entender. Há muito tempo.
ela chegou para mim e falou assim: você lembra no dia 26 de setembro de 2009? Sim, senhora, lembro. Eu estava aqui, nesse templo, orando pela organização dessa igreja. E ela falou para mim: você crê na oração, meu filho? Eu creio, irmã. Você lembra daquilo que você falou e orou no dia que você consagrou essa igreja ao Senhor? Sim, senhora, irmã. Quem é essa irmã? Irmã Cecília. Ela falou assim: você quer que eu pegue a fita gravada no VHS e ponha no videocassete para você lembrar a oração que você fez, para que essa igreja fosse bíblica, relevante e continuasse? Eu falei: não, minha irmã. Então, se você crê, meu filho, na oração, vem aqui cuidar da nossa igreja. Nós estamos orando por você e Deus já falou para nós que é você. Deus move irmãos e irmãs quando a igreja está em oração. E aí naquela viagem, voltando para casa, depois do casamento, quando chegávamos ali perto de Botucatu, Timóteo pequenininho, segurei na mão da Natália, falei: e aí? Ele falou: vamos terminar o que a gente tem que fazer e aceita o convite da igreja. Cá estamos, 4 anos, povo de oração, vocês orando, nós orando, nossa família orando. O segundo ponto é a igreja discipuladora, que evangeliza discipulando. E nós não podemos parar de evangelizar, e ao mesmo tempo em que nós estamos evangelizando, nós precisamos discipular as pessoas que estão chegando. Porque um dos problemas é o seguinte: só falar de Jesus ou é só evangelizar não é uma obra completa, é evangelizar e discipular. E hoje nós temos um problema no nosso país, porque assim, abre-se novas igrejas e as pessoas chamam aqueles que já são crentes, e aí eu chamo isso de adesão e não conversão. Nós não queremos que a nossa igreja receba pessoas de outras denominações apenas, nós precisamos de conversão. Infelizmente, até algumas pessoas que vêm de outras denominações que ainda não são salvas. Tem gente batizada que ainda não tem confissão de fé, que não tem vida íntegra. E veja que o relacionamento discipulador, ele tem a ideia de chamar, de acolher, de aperfeiçoar os discípulos, e por isso nós lidamos com essa proposta de cuidar bem da estrutura da igreja, de ter uma igreja extremamente acolhedora. Porque em tudo isso a gente vai discipulando e a gente vai mostrando o amor de Deus e vai ensinando que nós tratamos as coisas de Deus e da igreja com muito amor, respeito, honra e reverência. Dia desses eu estava plantando algumas mudas lá no nosso jardim lá em cima, não sei quem viu, e a gente comprou as plantas específicas para o sol, e lá estou com a minha pazinha de jardineiro. E aí o Carlão chegou para mim e falou: pastor, você virou jardineiro? Eu falei: a gente faz um pouco de tudo. Estou lá, cavucando lá, plantando a mudinha. Passa uma senhora e fala o seguinte: ô moço, o que você faz aí na igreja? O que você acha que eu falei? Sou jardineiro. Eu falei: você é o jardineiro? Sou. Jesus também foi confundido como jardineiro lá na ressurreição, lembra? A Maria Madalena falou: pensei que tu era o jardineiro. Ela falou: mas por que vocês estão plantando aí? Eu falei: aqui é um jardim, mas eu vejo que cada dia tem alguma coisa diferente. Aqui era um terreno assim assado, agora tem esse prédio, e eu estou vendo que é tudo muito bonito, muito bem feito. Eu falei assim: tudo isso, senhora, para mostrar a excelência de Cristo Jesus. Vem aqui celebrar conosco. Eu falei: posso olhar o templo? Eu falei: sim, senhora. Entrei com ela, mostrei tudo. Ela falou assim: que coisa linda. Eu falei assim: mas um dia isso aqui ficará aqui, e somente aqueles que são salvos subirão. É aproveitar as oportunidades para evangelizar, discipular. Terceiro lugar, plantação de igrejas, é um princípio nosso. Essa igreja foi plantada de forma missionária, e por isso nós não tivemos e não teremos nenhuma crise de relacionamento. Amém? Nascemos de parto natural, com imposição de mãos da nossa igreja mãe, falando assim: vai, seja uma bênção. E a nossa ideia é o seguinte, e já estamos conversando sobre isso com a diretoria:
Quando a gente acabar a nossa construção, qual que é o nosso próximo passo? Se não olhar um bairro da nossa cidade, comprar um terreno e fazer o mesmo que fizeram conosco para a honra e glória do Senhor. Mas por que, pastor, mais igrejas? Já tem muitas igrejas, tem muitas placas de igrejas, mas tem poucas igrejas bíblicas, sérias e comprometidas com o reino de Deus. E queremos plantar uma igreja com o nosso DNA, com o nosso jeito de ser igreja. Qual que é o nosso jeito de ser igreja? Com a Bíblia aberta, ensinando tão somente a palavra de Deus. Mais uma porta? Não, mas uma agência do reino de Deus. E aqui na nossa cidade, aqui em nossa região, temos inúmeras possibilidades. Posso contar uma história bem rapidinho? O eletricista esses dias estava trabalhando aqui, eu perguntei, nem aguardei a resposta. Posso contar uma história rapidinho? Sim ou não? Vocês estão dormindo? Eu sei que não. O eletricista falou assim para mim: William, pastor, eu preciso desse parafuso específico para esse serviço. Sim, senhor. Só que não acha aqui na Zona Norte. Falei: aqui não acho o quê? Eu moro na Zona Norte, compro na Zona, vou achar na Zona Norte. Dá o parafuso para mim. Falou: vende na loja tal, lá do outro lado da cidade. Falei: não acreditei. Peguei o parafuso, o que eu fiz, Amaury? Saí em todo lugar aqui, Paneme, vovô, tudo, parafuso na mão. Luciana, fiquei um dia inteiro, não achei a droga do parafuso. Liguei para ele: ô Cristiano, conhece, né, Cleusa? Você que indicou para mim. Ô Cristiano, não achei o parafuso. Você é teimoso, Gerson. Pega o parafuso e vai lá naquela loja, tal, e compra lá os 300 parafusos que eu preciso. Peguei o carro, fui lá na Zona Leste, quase perto da Santa Casa. Cheguei lá naquela lojinha, um senhorzinho antigo. Falei: olha, eu preciso desse parafuso aqui. Ele falou assim: eu já sei que você procurou na cidade inteira e não tinha, né, meu filho? Aqui eu tenho, está aqui a caixa, o Cristiano já pediu e já está separado para você, só paga e leva. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Que para encontrar uma igreja bíblica séria, às vezes a gente tem que andar muito. Antigamente, quando eu era criancinha, a gente falava o seguinte: procure uma igreja perto da sua casa. Hoje a gente fala o seguinte: procure uma igreja mais perto da Bíblia. A irmã Elizabeth, que está aqui de verde me olhando, ela mora a 40 quilômetros longe daqui. Temos irmãos de Votorantim. Temos o irmão Urias, que ele sai lá de... como que chama aquela cidade aqui do lado? Aqui na Raposa, indo embora aqui. Araçoiaba da Serra. Temos gente que sai do Central Park para vir aqui. De todos os lugares, porque nós entendemos que é aqui o nosso lugar. Quarto lugar, formação de líderes. Temos trabalhado nisso. O exemplo da liderança cristã é o serviço. Eu quero ser promovido. Não venha para o reino de Deus, porque no reino de Deus não tem promoção. A promoção no reino de Deus é serviço. Lembra de Jesus? Bacia e toalha. O maior entre vós é o servo. E nós precisamos em nossa igreja do quê? De títulos. Título, tão engraçado, né? As crianças da Venezuela chamam a Natália de pastora, né? Por causa da língua. Muito fantástico. Aí as criancinhas aqui da nossa igreja, já vacinadas, né? Falou assim: pastor, estão chamando a Natália de pastora. Falei: é por causa da língua e tal, não sei o que, ela não é pastora. Mas nós batistas, né? Parece que não, mas já estão vacinados. Formar líderes. Ensinar desde pequeno. Cuidar deles. E graças a Deus pela Natália, como essa função pastoral, cuidando das crianças. Semana após semana, crianças aí no portão querendo falar com a pastora. E ela cuida da roupa, compra remédios, calçado, vê tamanho de pé de calçado e não sei o que, é uma loucura. Falei: você quer ganhar dinheiro? Falei para a Natália: ou você quer servir a Deus? Falei: já entendi, meu amor. Vou me dedicar ao ministério pastoral, vou cuidar dessas crianças, vou me dedicar, vamos formar novos líderes. Agora temos 4, 5 professoras para a IBD, louvado seja Deus. Não temos mais crise, não temos mais problema para servir. Agora eu falo assim: homens, me ajudam. Os homens estão
Já mandei uma demanda para vocês lá, tem que levar o armário para o gabinete pastoral. Acabou. Formar liderança. Porque daqui a pouco a gente vai envelhecendo, a gente vai passar, a gente precisa lembrar disso. E a próxima geração vem e precisa vir com força para cuidar da igreja. Ontem eu fiquei de babá, enquanto as irmãs estavam aqui, né, dos meninos, os meninos ficaram lá em casa, eu já estava falando para eles, olha, vocês têm 6, 7 anos, mas daqui 10 anos vocês precisam cuidar da igreja. Eu comecei a servir a igreja com 12, eu, Jefferson. Vocês precisam, 17, 18 anos, estar na liderança da igreja. Cuidar da igreja. E por fim, o quinto ponto, compaixão e graça. Manifestações de misericórdia marcando a vida da nossa comunidade, marcando a vida da nossa sociedade, sinalizando o reino de Deus, cuidando dos doentes. Não sei se você sabe, mas durante a semana a gente recebe bilhetes de oração aqui de pessoas da nossa região, porque sabe que a igreja está orando. Pessoas que procuram medicamentos aqui entre nós, cestas básicas, pessoas que têm familiares enlutados e algumas agências funerárias entram em contato conosco para a gente fazer o ofício fúnebre, para dar assistência às pessoas, às famílias, ou seja, a igreja manifestando compaixão e graça por meio da nossa generosidade. A nossa igreja, apesar do tamanho ser ainda teoricamente pequena, numericamente falando, foi uma das igrejas que mais levou óleo para o campo dos refugiados afegãos. Louvado seja Deus por isso. Foi a igreja que mais arrecadou alimentos na Zona Norte, mais distribuiu alimentos para a honra e glória do Senhor. Uma mensagem que eu recebi essa semana. Glaucio, você pode chamar as crianças para mim, por favor? O menininho falando assim para mim, que agora eu vou reproduzir aqui para vocês. Pastor, eu preciso ir para a escola, mas eu estou com fome. É mesmo? O que você precisa? Aí ele falou assim para mim, eu precisava de um biscoitinho. O menino tem 3 aninhos. É mesmo? É. Aí ele falou assim para mim, eu achei tão bonitinho o áudio dele. Por misericórdia, eu imaginei a mãozinha dele. Por misericórdia, se tiver um daquele biscoitinho recheado, você manda para mim. Ô Natália, leva lá para o menininho. Chega lá, se abraça ele, ora com ele, dá um beijo nele. Aí a Natália chega lá e falou, meu amor, como foi lindo ver o amor de Deus sendo divulgado. A gente pôde orar com aquela criança, com aquela família. E aí a Natália falou assim, quem será que deu aquele biscoito? Eu falei, não sei, mas chegou. E quando nós chegamos como igreja, a gente sempre fala isso, não é o pastor, não é a Natália, é a igreja. E quando a igreja chega manifestando com paixão e graça, Deus abençoe, fiquem na paz. Não foi o que Jesus falou para nós? Deixe a paz de vocês com as famílias. E se alguém não receber a gente, o que a gente faz? Bate o pó e vai embora. Mas vamos cumprir a nossa missão. Se você puder, nos ajude. Traga alimentos, traga roupas. E a minha vizinha falou assim para mim, ô Jefferson, você está fazendo uma lavanderia aí na sua casa? Eu fiquei com vontade de perguntar para ela, o que a senhora tem a ver com isso? Primeira ação minha, o Adão, né? Você subiu no muro e viu, né? Falei, não, é que a Natália ganha muitas coisas. E aí sabe o que acontece? A gente precisa lavar roupas, brinquedos, calçado, e não sei o que, põe aí, a gente está gastando muita água e tal, beleza, mas a gente entrega tudo limpo, higienizado. A minha vizinha, que não é convertida, fala assim, mas por que vocês fazem isso? Porque a gente ama as pessoas. A gente etiqueta o kit das pessoas. A gente leva com carinho, para demonstrar o amor de Deus. Aí a minha vizinha fala assim, mas eu não sou da igreja, mas eu posso ajudar a lavar? Porque ela viu que o trabalho é feito para manifestação da misericórdia e da compaixão. Os 4 vizinhos meus contribuem financeiramente para o lanche das nossas crianças, não é, tesoureira?
A Marilise falou assim: mas quem que é essa pessoa? Meu vizinho. Eu mando, peço. Posso ou não peço? Para mim, não peço nada. Para as minhas crianças e para a minha igreja, peço tudo. Para manifestar compaixão e graça. Quero chamar os homens.